Fala pessoal, essa live foi gravada em 1/7, onde nós discutimos as dificuldades do ensino online para a educação infantil. Espero que você goste. Boa noite, estamos ao vivo, pessoal. E o pessoal vai chegando aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou compartilhando a live aqui nos grupos da cidade. Vamos lá. Oi, Ludi. A Ludi já tá online aqui, ó. Oi, Ludi. A Ludi mandou uns coraçãozinhos. Deixa eu só ir compartilhando aqui, e aí depois a gente já vai embora. Boa noite, pessoal. Quem mais que tá aí? Ah, já tem gente chegando. Boa noite a todos. Então, vamos começar aqui. Hoje a gente vai tratar das dificuldades do ensino online na educação infantil. O legal, assim, aí, Eliane Alves, boa noite, Eliane. Boa noite. E a gente vai tratar as dificuldades do ensino online na educação infantil. Foi uma proposta da Mayara, essa live. Eu fiquei super feliz quando a Ludi veio falar comigo sobre a Mayara. Depois a gente conversou, trocou ideia. E assim, o que ela estava pensando ia bater muito com o que eu estava pensando. Boa noite, Vinícius. Olha o maridão presente, Pri. Acabei de ver. Boa noite, Poliana. Boa noite. Boa noite, Janaína. E aí, então, a Mayara propôs essa live. Eu achei super bacana a proposta da live, né? E eu falei para ela se eu podia convidar a Pri, porque Pri, minha amiga, né? Companheira aí de PSOL, do PSOL Jaguariúna. Também eles estão montando lá o coletivo Onça Canhota, com uma puta de uma ideia bacana, levando coisa legal para a cidade, trazendo coisas legais, se preocupando com as pessoas em vulnerabilidade. E, além de tudo, ela é a mãe do João, né? Então, ela tem essa... Exatamente. Aí tem essa experiência da mãe também. E aí eu falei para Mayara sobre essa ideia de trazer a Pri também. A Mayara falou muito bacana, legal, porque daí a gente faz essa troca bem bacana. E então vamos só terminar aqui de falar boa noite, pessoal. Marcelo Godoy, boa noite. Boa noite, Pá. Tá dando uma boa noite especial para você, ó. Paulinha Santos, boa noite, Paulinha. Valquíria, boa noite, Valquíria. Boa noite. E a mãe da Pri, ó. Sandra Aparecida Guiar, boa noite. Mamãe Coruja também prestigiando. A avó do João. Então, para começar a live, eu queria que a Pri se apresentasse, falasse um pouco sobre ela, sobre essa experiência de ser mãe do João, como é, e aí depois a gente vai para a Mayara. Bom, eu fiz Direito, eu trabalho no Tribunal do Trabalho, mas eu sempre brinco, né? A gente tem 1000 atividades, mas o que eu faço com maior empenho, com maior amor é ser mãe do João. Esse é em tempo integral, não tem folga. E o João, por volta de 2 anos, a gente começou a desconfiar, né, alguns comportamentos e entramos na peregrinação pelo diagnóstico. E foram uns bons anos aí, correndo atrás de médico e tudo isso. Por volta de 4 anos e meio, nós chegamos numa médica que finalmente deu esse diagnóstico. Então, o João é autista, atualmente ele está com 8 anos, no 3º ano do ensino fundamental. Eu falei para o Cássio, não é educação infantil, mas a gente, por conta das necessidades dele, a gente tem umas dificuldades que são mais próximas da educação infantil do que de crianças maiores.
né? A necessidade do acompanhamento mais de perto, tudo isso. E desde então, eu venho buscando e tentando estudar e entender um pouquinho mais essa inclusão das crianças nesse mundo da educação, né? Como fazer essa inclusão, como não segregar. Acho que é isso. Legal. E a Mayara é pedagoga, ela tem um currículo extenso aí, que é até difícil de ler o currículo dela. Perguntei para ela, é para pôr tudo mesmo? Que eu não sabia se era tanta coisa. Enfim, ela é pedagoga, pós-graduanda em neuro e psicopedagogia, especialista no autismo, né? Eu até esqueci como que fala o nome, desculpa. Ensino estruturado. Ensino estruturado do autismo. Isso, bacana. E você pode se apresentar para a gente então, Mayara? Posso, claro. Gente, primeiramente, agradecer a participação de todos, né, que estão aí assistindo a live, que é um grande prazer estar aqui dividindo, compartilhando um pouquinho do que eu sei, porque eu tenho muito que aprender ainda. Então, eu sou a Mayara, eu sou coordenadora pedagógica de uma CIMI, que é uma creche escola lá em Amparo. A nossa creche atende 100 crianças, 100 bebês, então é um grande desafio, nós só temos berçário. E nós temos uma equipe de 25 funcionários, então eu coordeno toda essa equipe. Além disso, eu sou especialista, como o Cássio bem disse, no ensino estruturado para autistas. E sou pós-graduanda, sou pedagoga de formação com muito orgulho, e sou pós-graduanda em neuro e psicopedagogia. Então, atualmente eu estou na gestão, sou apaixonada pela gestão, mas também sou apaixonada por lecionar e por compartilhar um pouquinho do que eu sei com o maior número de pessoas, daí a ideia da live, que eu acho que o importante é compartilhar mesmo, não guardar o conhecimento para nós, impactar o maior número de pessoas e tentar ajudar principalmente as famílias que tanto estão precisando do nosso apoio. E é isso. Bacana, bacana. E agora a gente está vivendo esse momento difícil, né? Esse momento complicado, porque a gente já vinha em momentos complicados da questão da educação no Brasil, né? Na nossa região também, e agora com a pandemia ficou muito mais complicada a situação. E principalmente para quando a gente fala de ensino infantil, né? Porque o ensino infantil depende muito, todos os ensinos dependem da interação social, a interação, mas o ensino infantil, ele depende muito, a educação infantil depende muito disso, né? E para começar, eu queria que a Pri falasse um pouco como que porque o João, ele já vive uma educação especial, né? Ele já vive a educação online. E como que funciona a educação do João, para a gente saber quais são as maiores dificuldades que eles encontram, ela e o Vinícius, para essa construção do conhecimento para o João, né? Então, o João, eu sempre brinco que eu tive a sorte de cair numa escola que ele tem todo o amparo necessário, né? Então, toda aquela inclusão que vem vindo desde o ministro Haddad, com aquelas leis que exigem a presença de uma monitora em sala, né, a tutora. A escola atende isso muito bem, e é uma escola que usa metodologia construtivista. Então é um jeito de prender a atenção dele, porque a atenção dele some assim 2 minutos. Então a escola, o trabalho do construtivismo é muito bonito, e eles têm um jeito de chamar a atenção das crianças numa parte prática, lúdica, para depois passar o conteúdo propriamente dito. E isso funciona muito bem com o João. Ele agrega muito para ele, porque prende a atenção à parte prática. Daí, quando veio pro online, foi a nossa dificuldade, porque ele não tem mais esse contato com a parte prática. O primeiro mês, a escola mandava atividades e ele ia fazendo. Daí eles falaram, não, vamos repensar, reformular, adiantaram as férias de julho para abril, e desde maio
né, daí mais ou menos começo de maio, metade de maio, quando terminou o período de férias que eles anteciparam, começaram aquela plataforma do Google Classroom. Então a professora manda vídeos. Isso ajudou um pouco, porque ele se sente incluído na aula, assim, um pouquinho mais perto do que seria a aula. Só que não tem a parte prática que prende a atenção dele. E daí a tutora que na escola ele tem, que ele adora, que ele ama, no caso tem sido a mãe e o pai. Né? Só que eu não tenho formação em pedagogia, talvez eu esteja fazendo errado, e todo dia eu me pergunto se a gente aqui em casa, né? Porque eu não faço sozinha, tenho bastante apoio do marido. Mas se a gente está fazendo certo, porque a gente não sabe como ajudar ele. E essa é a grande dificuldade, porque às vezes você põe para fazer uma atividade muito simples e ele demora horas, porque não rende, não vai, ele chora. E tem uma parte que talvez a Mayara possa falar melhor, que a educação infantil é mais ainda, mas o Fundamental 1 tem um pouco disso também, que é a educação da socialização, né, por afetividade, né? E é uma parte muito importante. Você está formando, né, o caráter social dessas crianças. Como que você vai ensinar socialização e afetividade pela internet? É tudo tão frio, é tudo tão distante. E isso tem feito muita falta para a gente aqui. E a rotina é completamente exaustiva, porque ao mesmo tempo que ele está estudando, eu estou tentando trabalhar, né? Esse escritório virou escritório virou escritório do marido, virou sala de aula, e é muito complicado, assim, muito mesmo. E eu fico pensando se vale a pena esse trauma, toda essa situação penosa, não só para a gente, mãe, pai, para os professores deve estar extremamente difícil, porque eles eles não aprenderam a ensinar assim. Né? Não é assim que e de uma hora para outra você tem que mudar toda a sua metodologia de trabalho. Eu imagino o quão sacrificado esteja sendo para eles. E também penso nas crianças. Então, assim, eu sou meio contra essa obrigatoriedade do conteudismo por puro conteúdo, né? Se não está agregando valor, se não está agregando boas experiências e né, trazendo boas lembranças. Então, até que ponto tudo isso vale a pena, esse sofrimento vale a pena? Não era melhor, gente, parou, hora que voltar, recomeça de onde parou, sabe? Porque considerar esse conteúdo dado, eu tenho certeza que meu filho não vai conseguir acompanhar depois. Vai ser muito difícil. Por mais que a gente, mãe e pai, se esforce, a gente não é professor. É bem complicada a situação, né? Essa questão de parou, volta de onde parou, eu acho que a Mayara vai poder falar um pouco sobre isso também, mas eu só queria fazer um complemento nisso. É bem complicado a gente tratar dessa maneira, porque se você parar e voltar, a construção de conhecimento que estava subindo, ela cai em decadência. E a pessoa perde muita aprendizagem, a criança perde muita aprendizagem. Então, uma coisa assim, você pode até dizer, de repente, vai ter gente que vai defender parar o ano letivo e o ano que vem continuar no mesmo ano letivo, vai ter gente que vai defender que esse ano não foi um ano perdido, mas uma coisa é fato, a gente não pode deixar esse conhecimento se perder. Então, um mínimo de coisa tem que ser feito para você tentar manter um mínimo de conhecimento, porque a partir do momento que você para de ter essa vivência com o ensino e aprendizagem, o conhecimento cai. E, né, Mayara? Eu vou falar um pouquinho, começando lá do comecinho, na perspectiva do que é educação infantil. Depois eu faço um paralelo com o ensino fundamental, que é o que o João está cursando. Então, eu acho primeiro importante trazer aqui que essa preocupação pela infância, essa preocupação pela educação básica e pela educação infantil, especificamente, é algo super novo. Então, só se começou a falar de educação infantil em meados do século XX, que na verdade nem se falou sobre educação infantil, se falou sobre a importância da infância, desse olhar diferente para a criança.
porque antes do século XX as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Então, a legislação para a educação infantil é algo muito recente, começou com a Constituição de 88. E agora, em 2020, nós nos vimos imersos a algo totalmente novo, que foi a pandemia, e as primeiras instituições a fecharem as portas foram as escolas. Então, as escolas pararam no dia 23 de março. E ninguém sabia o que fazer, não existia política pública que contemplasse. Tá dando eco para vocês? É que pra mim tá dando. Não tá dando eco. Não? Você tá com o Facebook aberto? Eu tô, ou no meu marido deve estar. Será que é isso? Eu acho que é isso, porque no Facebook Então aparece uns 10 segundos atrasado. Ah, Qualquer coisa entendi. pede pra ele dar uma baixadinha no volume. Abaixa Que- aí. Ou põe o fone, né? Põe o fone. Então, gente, como eu tava falando, então foi algo novo, né? Ninguém sabia muito o que fazer. Então, o que as escolas fizeram? Anteciparam, muito bem dito pela Priscila, o recesso escolar e as férias de julho para abril e retornaram em maio. Então, gente, menos de um mês, as escolas tiveram que se adaptar a esse mundo novo aí que nós estamos inseridos, que é a pandemia. E existe uma obrigatoriedade legislativa que o MEC ainda não flexibilizou de cumprir as 800 horas letivas para a educação infantil. E aí, quem trabalha com a educação infantil veio assim, foi muito criticado e foi muito pensado em estratégias de como voltar, como retomar o ano letivo, já que o MEC não flexibilizou. E a única alternativa que a maioria das escolas viu foi a retomada desse ano letivo com as aulas remotas com atendimento online. E aí foi o que a Priscila falou. A maioria das escolas, o que fez? Bombardeou as famílias, não sei se é o caso da Priscila, mas a grande maioria das escolas bombardeou as famílias de tarefas ou de vídeos. Muitas criaram outras estratégias, Google Classroom, aplicativo Zoom, grupo no WhatsApp, e foram mandando conteúdo. Até interessante você... Desculpa até cortar você, é interessante você comentar isso, porque, na verdade, eu acredito que nesse momento agora, o menos é mais, né? Porque que era o que eu... E aí, gente, o que aconteceu? Eles foram contra, principalmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que restringe o uso de telas de celular, televisão para crianças menores de 2 anos. Não pode, elas não devem assistir. E para crianças de 2 a 5 anos, 1 hora por dia. E uma média brasileira do tempo de tela que as crianças ficam assistindo é de 5 horas e meia antes da pandemia. Então, quer dizer, hoje as crianças estão imersas nesse mundo tecnológico, né? E aí, perdeu-se o pensamento de que a educação infantil é interação e brincadeira, que não se faz aprendizagem sem afetividade, bem dito pela Priscila, que não tem como você aprender sem essa interação, sem essa troca com o outro. E o mais importante, pai não é pedagogo. E daí a importância da escola fornecer esse suporte para as famílias. Porque a educação infantil não é estruturada por conteúdos e disciplinas, mas sim com interação e brincadeira. Só que na educação infantil não tem como fazer o ano letivo de novo. Porque o que você não estimula na fase certa pode ter um prejuízo muito grande para a criança no futuro. Então, assim, é algo de se pensar. E não teve tempo para pensar. Foi tudo muito jogado, assim, para as famílias, né? Então, o que a nossa escola particularmente fez foi utilizar esses grupos, utilizar essas plataformas para não perder o vínculo com a criança e para fornecer apoio para as famílias. Legal, legal. Você falou sobre a questão de jogar muito conteúdo, né? Exatamente. Você comentou sobre isso e até aquela questão que eu falei sobre você não
não perder a aprendizagem, é exatamente isso. O menos é mais nesse momento por conta disso. Exatamente. Tem uma outra situação também, você falou do tempo de tela, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Com certeza. Até eu acho que era bom a Pri dar uma comentada como que é o tempo de tela do João, e aí depois você explanar um pouco sobre essa questão do tempo de tela, porque a gente pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, se a gente joga a criança assistindo vídeo o tempo inteiro e tal. Os pais hoje estão acostumados às vezes, né, a gente vê, por exemplo, em um restaurante que a gente vai, a criança está lá no celular o tempo inteiro no restaurante, e a gente tem que saber um pouco, às vezes as pessoas não conhecem a respeito disso, daí é importante falar um pouco sobre isso também. Você tá muda, Pri? Então, eu sempre fui muito contra crianças pequenas com muita tela, né? Essa exposição à tela. O João não tinha tablet, não tinha celular, não sabe usar o computador direito e começou a ter tudo isso agora, porque tem que ter. Ele tem avós que ele quer manter o contato, então ele manda mensaginha de voz para a vovó, para o vovô. Daí tem os vídeos da escola, tem um momento de distração também, que eu tenho deixado um pouquinho mais ele ver os videozinhos de desenho, de super-herói e tudo. Por quê? A nossa rotina, ele fica o dia todo na escola, período integral. Então, na manhã ele faz as atividades educativas e no contraturno são as atividades extras. O João é uma criança que tem, graças a Deus a gente tem essa possibilidade, né? O João, ele tem muito estímulo e ele tem se desenvolvido muito bem justamente por causa disso. Então, faz muito esporte, faz aula de artes, aula de dança, natação, e a vida dele é muito corrida, assim. Ele tem vários compromissos, né, que fazem parte da nossa rotina. E, de repente, do nada, isso cortou. Teve uma ruptura muito grande com a rotina, e para quem entende o autismo, a rotina para eles é tudo. Uma vírgula fora da rotina gera um estresse, uma carga emocional muito alta. Eu vejo aqui, se chegar, por exemplo, ele acorda de manhã, a gente acorda de manhã, hoje tem aula, ele vê lá no horário, tem aula disso, mas a professora de educação física ficou doente e ela não apareceu, para ele chega a ser um sofrimento. Em alguns casos, é um sofrimento muito alto que, segundo a médica que acompanha ele, pode beirar a dor física. Ele sentir como se fosse dor física. Então, essa ruptura com a rotina, para a gente, foi a pior parte. E eu acabei compensando isso com tentativas de aproximar ele da rotina anterior, dando uma telinha para ele. Mas, de novo, eu sou muito reticente quanto a isso. Então, eu impus limites, né? Ele tem uns limites. Eu descobri um negócio que chama Google Family, e pelo meu celular eu limito o tempo de tela dele. Então, se ele está no YouTube há mais de 45 minutos, ele só vai continuar assistindo se eu autorizar. Eu tenho que pôr a minha senha, né? Aliás, fica a dica para quem é pai e mãe. É muito bom, você paga baratinho, acho que R$9 por mês, e você tem acesso a esse controle, né? Do que assiste, do que vê. Eu acompanho tudo, eu sou meio controladora nesse ponto. E daí fica, né, essa questão, porque eu acho péssimo, como o Cássio muito bem explicou. Às vezes a gente vai em restaurante, você vê lá, tá o pai, tá a família, a criança não interage com a família porque tá naquela tela o tempo todo. Para criança parece que assim, para criança sair de casa e se socializar, ela na verdade é falso, porque ela não tá socializando, ela tá naquela tela. E para as crianças menores, como a Mayara bem explicou, é não recomendado mesmo pela Associação Brasileira de Pediatria por várias questões. Você tem as radiações, pode atrapalhar a formação da visão, né? Então, é uma situação muito complicada e que a gente teve que se adaptar, assim, a toque de caixa. E dentro de tudo aquilo que a Priscila falou, realmente, para os autistas é de extrema importância a rotina, é uma necessidade deles.
ter uma rotina. E muitas vezes, por exemplo, todo dia faz um trajeto para ir para a escola. Num dia teve uma mudança no trânsito. Essa simples mudança de trajeto já causa ansiedade, já causa tristeza, já desestabiliza o dia todo. Imagina essa ruptura drástica na rotina dele, na rotina de todos nós, com a pandemia. Na rotina de todos nós. E as pessoas têm a mania de achar que criança não sente. E criança não tem sentimento, e tem. Então a gente não ficou ansioso, a gente não ficou desestabilizado, com medo, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. E eles principalmente sentiram isso. Então o mais importante nesse momento é estruturar sim uma rotina, porque a rotina é importante para todas as crianças, sendo elas com tela ou não, mas uma rotina simples, que proporcione momentos de interação, porque o celular ele quebra essa interação. Quantas vezes a gente vê as crianças dizendo: mãe, brinca comigo, pai, brinca comigo, você tem tempo de brincar comigo? Porque nós vivemos numa escassez nós adultos, né? Vivemos numa escassez de tempo tremenda. E a criança sente necessidade de estar junto, de partilhar momentos, de compartilhar momentos. Por isso que é tão importante estar presente. E nesse momento, gente, o simples é o que mais vai funcionar. Por quê? Se você também colocar muita coisa na vida da criança, é aula online de manhã, aula de balé à tarde, aula de música, aula disso, aula de aquilo, vai preocupado talvez com o futuro que ainda não pertence à criança, você vai esquecer do presente. Presente é a esperança. Legal, eu tinha bloqueado meu microfone aqui. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar também é com essa questão das aulas online, a escola tem um horário, mas assim, as famílias não estavam adaptadas. Tem família que tem problema de não ter equipamento, porque a desigualdade social no Brasil é gritante e a pandemia escancarou essa desigualdade ainda mais. E os pais estão trabalhando em home office, estão usando equipamento, a criança precisa estudar, e aí precisa tem toda... usar o celular. Exatamente, tem toda essa dificuldade. E no caso ainda do autista, tem mais essa situação, que é a questão da quebra da rotina, que aí fica difícil de você manter uma rotina, né? E eu acho assim que... Uma pergunta que eu queria fazer é como essa rotina pode influenciar... essa falta de rotina pode influenciar qualquer que seja o estudante da educação infantil. Não só o autista. O autista, a Pri explicou muito bem a situação, que qualquer coisa fora da rotina, você também falou sobre o desvio de caminho e tal, mas como essa falta de rotina pode influenciar o desenvolvimento na educação? Tá, perfeito. 99% dos pais que eu tive contato falaram a seguinte frase: Maiara do céu, meu filho tá terrível, não sei mais o que fazer com ele. E muito desse estar terrível é porque falta rotina. Não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem horário para fazer as atividades, não tem horário para ter o lazer, não tem horário, inclusive, para não fazer nada, porque o ócio é muito importante para a educação infantil. Não tem tempo de olhar as nuvens no céu, não tem tempo de um brincar livre. E assim, rotina traz harmonia para casa. Primeiro tem que começar por nós, que somos figura de referência. Estabelecer horário. Eu costumo dizer que regra de convivência não tem flexibilização. As crianças precisam aprender que existe horário, sim, para fazer determinadas ações, inclusive o horário dela não fazer nada, dela brincar livremente, dela não ter preocupação. Então, muito dessa ansiedade, muita dessa agitação e muitas vezes até agressividade vem da falta de rotina. E aí, se você me permitir, eu trouxe até uma dica para os pais para estruturar a rotina, que a Priscila deve conhecer, eu tenho certeza que ela tem na casa dela. São as fichas de rotina. Que, gente, auxilia demais essas fichas. Primeiro, principalmente para o caso dos autistas, o visual auxilia muito o processo de aprendizagem deles. E qualquer criança. Então, você pode fazer com uma folha de sulfite, coloca num lugar que a criança tem acesso à rotina dela, o que ela vai fazer num dia. Coisa simples, gente. O menos é o que funciona. Porque aí ela vai conseguir ver
aquilo que ela vai fazer no dia, antecipar as ações dela e ver que tudo bem ela fazer a lição de casa agora, porque daqui a pouco ela vai lanchar, ela vai brincar, ou daqui a pouco ela vai mexer no videogame, ou daqui a pouco ela vai mexer no celular. Então isso auxilia muito, Cássio e Pri. Ah, legal. Tem um comentário aqui da Maica, que ela é conselheira tutelar, é super importante e pertinente, né? Além de toda essa situação da desigualdade, eu me preocupo muito com as violações de direitos que muitas crianças estão sofrendo dentro de casa. Então a gente sabe que um problema sério, né, das crianças não estarem indo para a escola, que pode acontecer esse problema de violação de direito. A gente está vendo que os números aumentaram aí na questão da mulher, principalmente, também. E assim, às vezes um refúgio das crianças também é a escola nesse sentido, né? É a creche, é a escola. É por isso que a escola não pode perder o vínculo com a criança. É o nosso dever, enquanto instituição de ensino, acompanhar essas famílias, mesmo que remotamente. Então, por exemplo, ir fazer uma visita para essa família, ligar para essa família, saber se está tudo bem, de um momento para conversar com essa criança, buscar a família. Sabe, eu acho que a escola muitas vezes segrega um pouco, por N motivos também, por muita desvalorização da escola, mas assim, segrega um pouco dos serviços que cabe a nós. Então, assim, cadê essa família? Onde que ela tá? Cadê essa criança? Porque a gente tem o dever de acompanhar. O que eu vejo, assim, né, que nem a Maiara explicou, a gente tem, agora é a advogada falando, não a mãe, né? A gente tem o direito do acesso à educação, que foi muito bem trazido pela Constituição de 88, mas que foi reforçado pelo ECA, que é de 1990. Sim. E daí depois, em 96, veio aquela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, e que ela trata a educação como toda ação formativa que combine para adquirir conhecimento, vida social, vida familiar. Ele cita até vida familiar na Lei de Diretrizes e Bases, que é isso que a Mayara está falando. Cadê a participação dessas famílias, né? Porque tá lá na lei, só que a gente sabe que isso não é a realidade, né? Eu me coloco num lugar de privilégio, a nossa família, e eu acompanho vários grupos de mães de autistas ou de educação especial, porque é tema de um projeto de estudo meu, né? Essa inclusão de alunos especiais na educação regular. E eu vejo que, assim, às vezes me incomoda, porque eu falo, a gente tem tantas possibilidades e essas crianças, isso não chega para o grosso das pessoas que precisam, né? Você tem autistas que poderiam muito bem estar em escolas regulares se tivesse uma tutora, se tivesse esse acompanhamento mais próximo da família e tal, e estão esquecidos nas APAES, que fazem um trabalho maravilhoso, mas que é um trabalho de segregar, ele não inclui, né? A APAE faz um trabalho maravilhoso, eu sou super fã, né? Mas não é um trabalho de inclusão, ela segrega, né? Você deixa de incluir essa criança na vida social comum, que é a de todo mundo. E eu acho que não é esse o objetivo da educação. A educação tem que incluir mesmo, né? Trazer para o social, expor essas diferenças, né? Porque o que eu vejo, eu conheço alguns adultos, assim, que eu tenho certeza que se fosse investigar, tem algum transtorno, tem algum déficit de atenção, né? Tá no TEA, só que há 35 anos... Não foi diagnosticado. Não era diagnosticado. Quer dizer, o quanto que essa pessoa sofreu, o quanto que ela passa por dificuldades hoje que poderiam ter sido tratadas e acompanhadas, né? Tudo bem, há 30 anos atrás a gente não conhecia tanta coisa, né? Mas hoje em dia, a gente, apesar de ter todo esse conhecimento sobre o assunto, que a Maiara é especialista, sabe muito mais que eu, do ensino estruturado, ela sabe da dificuldade de aplicar isso na escola pública, por exemplo, que é a rotina dela, é o trabalho dela. Eu acompanho meu filho de perto e eu vejo que ele tem uma situação de privilégio, porque não é o que a maioria tem.
A gente tem aqui na prefeitura de Jaguariúna, onde a gente mora, o ensino público aqui, eu tenho colegas que têm filhos na escola pública, autistas, né, que têm uma experiência muito boa, porque tem tutor na sala, acompanha. Isso no ensino fundamental, né, que é o que eu tenho mais conhecimento. O ensino médio, os maiores, eu não sei muito bem como que tá. Mas no fundamental a gente tem. Mas o Jaguariúna é uma cidade que é rica, que tem um padrão de arrecadação mais alto. Mas e mais lá para o interior mesmo, onde falta tudo? Tem escola que falta sabonete, né? Eu estava vendo outro dia, eu até mandei o link para o Cássio, de uma live da Sâmia com a Andrea Werner, e uma outra colega lá, que era coordenadora de uma escola na Zona Leste de São Paulo. Falta sabonete. Como que você vai voltar com essas crianças, né? E aquilo que eu falei anteriormente de acabar o ano letivo, não é assim, acabar e romper, porque essa ruptura é sempre ruim. Mas eu acho que cobrar esse conteúdo, esse excesso de conteúdo, né? Essa preocupação com cumprir a agenda, é isso que talvez eu não tenha deixado bem claro. A minha preocupação é, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos continuar estimulando as crianças, mas sem essa obrigatoriedade de cumprir um conteúdo. A apostila tem 300 páginas, então quando chegar lá no dia 5 de dezembro tem que terminar as 300 páginas. Não, porque não adianta passar por isso feito um trator e a criança não aprender. Né? Eu acho que a gente tem que ir para uma toada mais leve, para ser menos traumático. Com certeza, você tem total razão nisso. Não pode virar um depósito de conteúdo, porque você joga conteúdo e não tem construção de ensino-aprendizagem, né? É uma coisa muito complexa. Tem 2 comentários aqui que vão na mesma linha, um da Lourdes, que ela fala assim, na minha opinião, criança sem rotina é consequência de pais sem rotina também. É fato que só agora com a pandemia muitos pais tomaram ciência das necessidades dos filhos, dos deveres deles, né? Porque muita gente tratava também a escola, a creche, como depósito de criança. Exatamente. Acho que a gente já pode comentar um pouco sobre isso. E aí tem um outro comentário aqui da Diana. A Diana não foi dormir tarde hoje para assistir a live, hein, Di? Obrigado, viu? Obrigada, Diana. Aqui a gente tem ligado regularmente para as famílias para saber como estão, se precisam de ajuda com qualquer coisa além das aulas online. Realmente a rotina é uma prioridade para toda a família, é o princípio do desenvolvimento infantil. E a Maica também comentou aqui, infelizmente às vezes a escola é a única família de muitas crianças. Falando um pouquinho da creche, principalmente da creche como depósito de criança, é fato que para algumas famílias realmente a creche é um lugar onde você deixa a criança das 7 às 5 horas da tarde, ali a gente limpa, a gente faz os cuidados básicos da higiene e você pega limpinho, cheirosinho no final da tarde. Cabe à escola também, e eu gosto de enfatizar bastante isso, que o meu dever enquanto educadora não é julgar o pai, mas me responsabilizar. Porque eu sei, eu estudei, eu tenho esse conhecimento para falar, e o pai muitas vezes não. Então, cabe à escola também sempre deixar claro que creche é lugar educativo, que creche é lugar de aprendizagem. E aí, muitas vezes, os pais só vão na creche para reclamar quando alguma coisa sai dos conformes, vamos dizer assim. E aí eles falam, não tô aguentando, eu vi muita postagem no Face assim, não vejo a hora da creche voltar porque eu não aguento mais e não sei o quê. Gente, em casa vocês estão com o filho de vocês, o bem mais precioso de vocês. E lá na creche a gente tá com 100 crianças, com 20 crianças em cada sala. Graças a Deus, onde eu trabalho, nós estamos muito privilegiados, temos muito recurso, mas tem creche que a parede está caindo, que falta água. E mesmo assim, as professoras se viram no 30 para fornecer, além dos cuidados básicos, ensino-aprendizagem também, porque creche é lugar educativo, né? Então, assim, é importante para as famílias, e cabe à escola também ressaltar, a importância da educação infantil. A importância da educação infantil para a construção de um sujeito ético, de um sujeito moral, de um sujeito que a gente espera que as pessoas cresçam e se tornam, né? Em relação
o comentário da Diana, era o mínimo as escolas fazerem isso que vocês fazem aí na Inglaterra. O mínimo é telefonar para ver como que a família tá. É o básico, ir atrás da família, sabe? Se preocupar. A família não atendeu, vai atrás, pega o seu carro e vai atrás da família. Sabe? Não é fazer a mais, é fazer o que você tem que fazer enquanto instituição de ensino. Que é acompanhar, quer ver se está tudo bem, quer prestar apoio e acolhida para as famílias. Eu acho que as escolas tinham que ter esse pensamento, assim, mas infelizmente nem todas possuem esse ideal. E sobre essa questão da rotina que foi falado aqui, que a Pri falou que a rotina é importante, a gente já falou sobre isso, sobre ser importante. Tem tanto comentário aqui da Diana, que só pegar o finalzinho aqui do comentário dela, que é o princípio, ela fala assim, que a rotina é uma prioridade para toda a família e é o princípio do desenvolvimento infantil. E a Lourdes também fala que a falta de rotina, por vezes, é culpa dos pais. Qual que é a importância da rotina mesmo? É esse princípio do desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros anos? Como que funciona isso? Sim. É que, assim, no começo do desenvolvimento humano, os bebês, principalmente, eles vão se desenvolver através da imitação, né? Daquilo que eles pegarem das figuras de referência dele. E eles só vão aprender conhecimentos novos se o mínimo de estrutura estiver dentro dessas casas. E isso começa muito com a rotina. De ter um horário estipulado para fazer determinada coisa. Porque aquelas casas bagunçadas, que demora para acordar, que muitas vezes pula a refeição, interfere na questão do aprendizado, principalmente cognitivo das crianças. Que ela só vai ter um amadurecimento neural com um ambiente rico em estímulos. E esses estímulos vêm através, principalmente, de uma rotina bem estruturada. De tempo para fazer várias, né, determinadas atividades. Aqui tem dois comentários aqui da Valéria. Estamos em um momento muito delicado. Essas mudanças estão sendo complicadas também para nós professores, diretores, porque precisamos aprender a lidar com uma nova forma de ensinar, auxiliar os pais e alunos esse novo método. E isso também é uma questão que é bem importante, né? Porque tem muita gente também crucificando os professores e não estavam preparados, e a gente não vê um aparato do Estado, da prefeitura, a gente vê assim... Na verdade, os professores tiveram que se virar. Se virar com o pouco que tinha. A gente fez uma live sobre educação, que até está disponível aí na página minha do Facebook, foi a primeira live que a gente fez, e a gente tratou muito disso, né? Que parece que o poder público foi empurrando com a barriga e esperando que a pandemia acabasse logo. Então, exatamente. É uma complicação séria, porque assim, não foi repensado. Talvez agora esteja pensando alguma coisa, mas tudo que é criatividade está surgindo dos professores, dos diretores, dos coordenadores. Estão pensando, então, sabe? Os professores, eles estão se reinventando. Eles aprenderam, além de ser professor, a ser youtuber, a gravar vídeo, a editar vídeo, a mandar para aluno, a buscar alunos sem nenhum amparo, muitas vezes das secretarias, sem nenhum amparo do Estado. Então, assim, a Valéria é coordenadora, na verdade, ela é diretora de uma creche, minha amiga do coração, e a gente está tendo assim, ó, ralar para cumprir, muitas vezes, igual eu falei no começo, 800 horas letivas, porque o calendário teve que retornar. Isso é um absurdo. Ninguém perguntou pra gente se a gente tinha recurso ou não. Simplesmente falaram, ó, tal dia retorna e a gente vai ter que prestar um atendimento remoto. Como? Use sua criatividade. Foi mais ou menos assim que o governo do estado falou pra gente. E todas as obrigações burocráticas também, né? Exatamente. Além de você ter que lidar com tudo isso, você, na boa vontade, vai ajudar um pai de aluno, que eu não sei se aconteceu isso, até a Pri pode comentar depois se acontece isso com ela. Mas assim, o pai de aluno, às vezes, está fazendo um exercício com o aluno à noite. Aí ele vai mandar uma mensagem no celular do professor. Muitos professores estão disponibilizando WhatsApp próprio, Sim. Facebook, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, para tratar dessas coisas. E o professor fica trabalhando 24 horas. O professor, o coordenador, o diretor. O professor está trabalhando muito mais do que no ensino normal, né? Eu mesma comprei um chip para instalar outro WhatsApp no meu WhatsApp,
para eu conseguir atender as famílias. Né? Isso porque você está fazendo na professores fizeram isso. E todo mundo fazendo na boa vontade, né? Na boa vontade. Exatamente. Ô, Pri, sobre isso, mudou alguma coisa? Como que é? Você tenta evitar? Acontece às vezes? Olha, o que eu vejo, até às vezes me incomoda, assim. Eles criaram um grupo do 3º ano da escola com todas as mães e as professoras. E a coordenadora pedagógica está nesse grupo. Mas o que eu vejo é 9h, a professora manda link da aula online que vai ser no outro dia, às 7h30 da manhã. Tipo, 9h, ela tá preocupada. Ela tem um filho pequeno, menor que o nosso. E ela tá preocupada com a aula do dia seguinte. Não que antes ela não preparasse a aula do dia seguinte, né? Mas, tipo, 9h, ela tendo que mandar link para pai, para mãe. A professora de inglês, você faz o homework, ela pede para mandar foto, né? Daí você manda foto. Às vezes eu fico meio assim, deixa para mandar amanhã no horário que a escola estaria aberta, porque você vai mandar 4h, eu não sei se era o horário de descanso dela, porque ela trabalhou desde as 7h, né? Eu não sei como que é a rotina, me incomoda, mas eu vejo que eles estão sofrendo muito, porque tem que produzir conteúdo, tem que produzir, além de preparar a aula, você tem que produzir o vídeo, e no caso das crianças, a aula online, eles não ficam muito tempo sentadinhos ouvindo a professora aqui, que nem a gente tá. Não fica, não funciona. Então, o que ela faz? Uma vez por dia, ela faz uma aula online de uma meia hora, 40 minutos, para manter a proximidade com eles, né? Para ter esse retorno das crianças, ouvir as crianças. Mas as outras disciplinas, né, que nem tem português, matemática, então, geralmente, ela faz online a primeira aula da manhã, 7h30, e as outras, ela manda videozinhos pelo Google Classroom, videozinhos de 10 minutos, explicando as tarefas, né? Ela abre o livro e explica o que vai ser feito, e depois o pai e a mãe que acompanham essa criança na execução da atividade. Só que durante todo o período que ela estaria na escola, ela está disponível lá no Google Classroom. Se você mandar mensagem, ela manda. E daí, à tarde, a gente vê que ela continua disponível pelo WhatsApp pessoal, nesse grupo. Então, eu imagino que deva estar muito estressante ser professor nessa época. Está. E o que eu ouço bastante da minha equipe, que eu tenho certeza que elas estão assistindo, então um beijo para todas vocês. Tenho muito orgulho de vocês, eu não me canso de falar isso. É que também tem uma grande frustração, porque assim, elas preparam vídeos, como nós que é educação infantil e bebês, muito lúdicos. Então, elas se caracterizam, elas contam história e mandam sempre para os pais sugestões de atividades. Agora a gente está mandando 2 por dia só, porque menos os pais eles não conseguem acompanhar. Então, 2 já tá muito. E aí elas mandam assim, naquela euforia de ter retorno, e os pais não respondem. Por N motivos, dos pais também não têm tempo, estão trabalhando muitas vezes, não conseguem responder. Aí elas falam pra mim, poxa, Mayara, gravamos um vídeo tão legal e os pais não mandaram nenhuma fotinha da criança, os pais não responderam. Nossa, será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente tá fazendo errado? Vem uma frustração muito grande. Aí eu falo, não, meninas, o vídeo tá lindo. Mas assim, é complicado também a falta de retorno. Porque a dedicação, assim, tá... Elas estão se reinventando mesmo. Na festa junina fizeram lembrancinhas para as famílias para entregar, e tem pai que nem foi buscar. Então, assim, ser professor nunca foi fácil, nunca vai ser. Mas agora na pandemia tá suado. Eu fico imaginando, assim, essa frustração mesmo. E eu tô do outro lado, e eu vou te dizer que a gente também se sente muito frustrado, que eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu não tô, né? Eu falo, às vezes eu sento para fazer uma atividade, aqui já tá declarado que matemática é o papai que ajuda, não é para mim. O papai tem um método dele lá, ele faz brincando, porque eu não tenho essa coisa de trabalhar com o lúdico. Eu sou muito prática, então é isso, ponto, acabou.
E em casa a gente dividiu, porque eu não estava dando conta. Daí teve um dia que sentou para fazer a tarefa de matemática, o Vinícius estava trabalhando, eu falei, vamos adiantar, para a hora que o papai chegar, já tá tudo pronto, né? Uhum. Nossa senhora, daí eu começo, João, isso, e daí ele entra em desespero, ele começou a chorar, porque tem isso também, o que eu sinto no meu filho é que ele tá com os nervos à flor da pele, se olhou para ele chora, se olhou para ele, essa ruptura da rotina, para ele, afetou demais o emocional dele, então se olhou para ele chora. Daí esse dia eu comecei a mandar mensagem desesperada pro meu marido. Eu me tranquei no banheiro, eu chorava, porque eu falei, eu não consigo ajudar ele, agora tá ele chorando e eu chorando. Eu vou chorar. Sabe? Foi um dia de pânico, até foi um dia que o Cássio fez a live de saúde mental, eu até comentei, gente, eu surtei, porque não dava. Daí agora eu tô tentando levar mais de boa, a gente dividiu as tarefas, porque realmente se tá difícil para os professores que estudaram pedagogia, imagina pra gente que não estudou nada. Eu entendo de direito de CLT, de Constituição Federal, sabe? Essa é a minha praia. Eu não sei pedagogia, não consigo, né? Eu amo meu filho, amo cuidar dele, mas não é a minha. Uma coisa que você falou que é interessante, que até vou perguntar para a Mayara sobre isso, é que às vezes a gente considera que só adulto fica mal, só adulto tem depressão, ansiedade, e a gente enxerga que a criança é frescura, se a criança tá mal, que a criança tem que estar bem o tempo inteiro. Então eu queria que você... A Pri já falou um pouco sobre o João e tal, agora sobre isso, mas como que é para todo mundo também, Mayara? Porque as crianças têm, né? As crianças têm sentimentos, elas têm desejos, elas querem as coisas, né? E às vezes os pais, eu não digo nem só os pais, mas assim, todo mundo trata a criança como se a criança estivesse fazendo birra, e não é bem assim que funciona, né? Sim. Na realidade, a gente negligencia os sentimentos e as emoções das crianças, né? É muito difícil romper ainda com a ideia de que a criança é um ser que está ali simplesmente, um ser passivo, quando na realidade a criança é protagonista da sua própria história, né? Então, principalmente com essa pandemia, gente, eu me recordo que no início da pandemia eu fiquei desestruturada. Porque eu falei, o que vai acontecer com a minha vida agora? A escola fechou, meu marido que é autônomo não pôde trabalhar, fiquei ansiosa, engordei, fiquei com raiva de Deus e o mundo. E as crianças sentiram a mesma coisa, gente, a mesma coisa. A criança... até a Priscila vai saber, é um sujeito de direitos. E ela sente igual a gente e demonstra muito mais verdadeiramente do que a gente, porque criança não camufla sentimento igual a gente camufla. Se a gente não tá bem, a gente tá com sorriso no rosto e bola pra frente. A criança não consegue disfarçar aquilo que ela tá sentindo. Então é muito importante reconhecer essas emoções, esses sentimentos e dialogar com a criança a respeito disso. Uma técnica que eu uso bastante, e a minha equipe também, é as caixas das emoções. Então, como é que funciona isso? É super simples. Você vai dizer para a criança, pedagogo ama EVA, então a gente faz essas carinhas de EVA, ó, de feliz, com sono, chorando, né, triste. E a gente começa conversando assim, verdadeiramente com a criança, e expondo primeiramente o nosso sentimento. Então assim, João, hoje a mamãe, ó, tá triste, hoje eu acordei triste, desanimada. Você tá se sentindo como? Ah, mãe, hoje eu tô feliz. Que bom que você tá feliz. Ou, hoje eu tô com raiva. Perfeitamente normal você sentir raiva, porque a gente também não quer que a criança sente raiva, a gente quer que todo dia ela esteja feliz, quietinha, que não enche o saco, mas na verdade tem dia que ela tá com raiva, tem dia que ela tá com sono. Então explicar que esses sentimentos existem, que eles vão fazer parte sim da nossa vida, não tem como fugir deles, mas que a tristeza é normal ficar triste, que a gente não pode deixar essa tristeza se prorrogar,
ficar todo dia triste, até porque pode virar uma patologia, mas é normal sentir isso. Então, aprender a lidar com as emoções tem que ser algo ensinado desde sempre. Porque senão vira um adulto frustrado, que não sabe lidar com sentimentos, que é o que mais a gente tem hoje. Exato. Uma coisa que me marcou muito, talvez a Mayara, eu vi um dia uma TED, daqueles TEDx lá que a gente fica assistindo, de uma psicóloga infantil. E ela expôs uma situação que me levou muito a refletir. O João era menorzinho e desde então eu tenho considerado mais as emoções dele, me preocupado mais. A gente adulto marca um compromisso na casa de um colega de trabalho. Vamos jantar na casa do colega. Leva a criança, porque o colega também tem uma criança. As duas crianças nunca se viram, não tem nenhuma afinidade entre elas, e a gente chega lá, a gente quer forçar que eles sejam imediatamente melhores amigos. E daí você tá lá, você janta, você conversa, você toma vinho. Deu 10 horas, você fala, vamos embora. Você chegou às 7, às 10 você quer ir embora. Daí você vai chamar a criança que agora ela começou a se entrosar, e no meio da brincadeira você chega e fala, vamos embora agora. Não dá, porque é a mesma coisa, eu tô conversando com vocês e alguém chega aqui e fala, vamos embora agora, interromper no meio. A hora que tá ficando legal, a gente interrompe. Então, uma técnica que a gente sempre usa com o João, vai em aniversário, isso aqui, no começo do evento, ele sempre fica retraído, quieto, depois vai entrosando com as outras crianças, né? Então, na hora de ir embora, eu sempre chego, mais 15 minutos. Você vai avisando ele, mais 10 minutos. Para ele encerrar. Até pra você ir antecipando isso. Para ele encerrar aquele ciclo e não gerar aquele estresse. Porque daí eu lembro que a doutora Isabela ela ainda explicou, porque daí a criança fica chorando, o pai fica estressado, toda aquela noite agradável vai por água abaixo por um erro estratégico enorme de não considerar o sentimento das crianças. Exatamente. Isso acontece muito, Priscila, quando a criança vai para a escola, principalmente bebês. Bebês, eu digo de 11 meses, 1 ano, você coloca na creche. O que a criança faz? Chora! Gente, eu brinco com as meninas que eu falo assim, gente, ele deve estar pensando assim, o que eu tô fazendo nesse lugar cheio de criança que eu não conheço, que essas moças que eu não conheço, nesse lugar totalmente novo, essa criança não para de chorar, a outra fez cocô, a outra fez xixi, eu quero a minha mãe, eu quero ir embora. E aí eles choram, e aí a mãe simplesmente põe lá, muitas vezes não quer que a criança faça o processo de adaptação, quer ir embora um pouquinho antes para ela ir se acostumando, e ignora totalmente o sentimento dessa criança de que, gente, é algo novo, né? Quando você deu o exemplo dela, até nós somos assim. Se eu for num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico na minha. Aí, se eu encontro alguém que tem as mesmas características que eu já vou me juntando. E aí eu vou conversando aos poucos até eu me sentir segura para expor, né? Para conversar, para criar relação. E as crianças são assim. Só que a gente meio que negligencia todo esse sentimento da criança e força ela a uma situação que só gera estresse. Essa técnica da Pri foi sensacional, porque a gente, às vezes, a gente pensa só na gente, né? E é exatamente isso que ela falou. A gente demora um tempo para entrosar e a criança é igual. E aí você quer levar a criança porque você não tem o que fazer com a criança e aí você não se preocupa com ela, você se preocupa só com a sua satisfação, né? É uma coisa complexa, bem complexa. Tem uns comentários aqui, gente, vou ler antes da gente continuar. A Valéria falou de novo, com esse novo método, estamos tentando auxiliar os pais em todos os aspectos, estamos entrando em contato para saber como está a vida da criança em casa, se estão com dificuldades financeiras, se estão conseguindo realizar as atividades com as crianças, procuramos estar presente na vida dessas crianças, isso é bem bacana. Perfeito, Valéria. E essa questão das dificuldades financeiras é bem importante mesmo se preocupar com isso, porque tá todo mundo passando dificuldade, né, nessa época, né? Então, você mesmo citou o exemplo do seu marido que é autônomo, né? Sim. Então, todo mundo está enfrentando alguma coisa diferente. Eu fiquei desempregado na pandemia. Enfim, todo mundo está enfrentando alguma coisa que tem atrapalhado, né?
A Paulinha fala aqui para a Maica, infelizmente é verdade, família e escola, os governantes precisam rever, é a esperança que temos. Com este caos, todo, ainda a escola é real, concreto, e precisamos rever nosso conceito de educação infantil, lembrando que o sentimento é o maior recurso para podermos semear nessa geração tecnológica. É importante, até separei aqui um comentário para a gente falar sobre isso, né, depois, que, na verdade, a minha pergunta era sobre essa questão da... Deixa eu só achar aqui onde eu separei, só para não passar em branco, ó. Manter o vínculo comunitário entre escola, família, colegas e essa liberdade para brincar, o quanto afeta as crianças na pandemia, né? Essa falta de vínculo, de não ter os coleguinhas por perto, e é importante a escola ter esse vínculo com a família, né? E aí tem um comentário aqui da Maica. Perfeito, Diana, a escola precisa fazer esse papel e o ECA veio para responsabilizar os pais ou responsáveis. A Valéria fala que em Jaguariúna temos um suporte pedagógico bastante rico que auxilia os diretores a realizar esses atendimentos. Isso é importante. Jaguariúna é referência, assim. Eu já tive moro em Pedreira, né? Mas já tive a oportunidade de trabalhar, já morei em Jaguariúna e agora estou trabalhando em Amparo. Jaguariúna é referência quando se fala de educação, porque realmente eles disponibilizam suporte pedagógico para cada criança que tem alguma deficiência, ou o TEA, que também entra, né, em questões legislativos como deficiência. E esses suportes pedagógicos, eles realmente fazem um suporte. Primeira coisa que é muito importante, eles estabelecem vínculo com a criança. Igual ela falou, ele ama o suporte dele. A professora de apoio dele, ele adora. Então, isso é riquíssimo. Primeiro, criar esse vínculo com a criança. E depois, buscar estratégias de impactar essa criança, de buscar mecanismos para que essa criança consiga aprender. O suporte é muito importante, mas também a gente não pode tirar a responsabilidade da professora de sala, que tem que adaptar o currículo para atender o João, no caso, que é autista, ou o outro que tem uma deficiência auditiva. Então, a professora de sala também tem que ter esse feeling, essa visão de adaptar o currículo para que a criança consiga aprender. No caso do autismo, uma simples sala, sem muito estímulo visual, já muda completamente a maneira com que eles vão se concentrar na sala. Então, uma sala... Eu digo porque eu amo sala cheia de frufru, cheia de EVA. Não, para autista isso não funciona. Quanto mais neutra a sala, maior vai ser o foco dele. E a professora tem que ter esse... Porque não é o João que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar a ele. E eu acho que é legal a gente também trazer esse paralelo aí. É importante você ter falado isso, que até vou entrar numa pergunta aqui, que até a Pri comentou sobre isso, sobre a questão da inclusão. Como que a gente faz para dar essa inclusão do autista numa sala de aula normal e tudo natural? Como que é que funciona isso? Precisa ter um suporte de alguém acompanhando o tempo inteiro? Se for uma... você falou que gosta da sala com frufru, e aí a criança autista precisa de uma sala neutra. Como que faz para chegar num consenso no que é melhor aí para ter essa inclusão? Primeiro começar a falar, gente, que a educação é um direito das crianças, prevista no ECA, e o autista está incluído aí como esse sujeito de direitos, e ele tem o direito de ter essa educação inclusiva. Então, quando a escola vai fazer a matrícula desse aluno, ela já tem que fazer uma reunião com toda a sua equipe pedagógica, então professores, monitores, coordenadores, diretores, merendeiras, faxineiras, enfim, para adaptar. Quando a gente fala de adaptação curricular, é realmente mexer no currículo, mexer nas estratégias para que esse aluno consiga aprender. Primeiro ponto é entender que ele vai ser incluído, não segregado, não excluído. Então, há muito tempo atrás, tinha sala de deficiente, sala de pessoas típicas. Isso é um absurdo. O autista tem que estar dentro daquela sala e a professora primeiro tem que entender o transtorno dele, o que é o autismo, quais as características de quem tem TEA. Depois entender quem é o João, no caso, vou pegar como exemplo, quem é o João, qual é a família dele, do que ele gosta. Isso tudo ela vai ter que fazer uma anamnese com a família, uma reunião com essa família para entender quem é essa criança
que eles vão estar recebendo. Isso antes dele entrar na sala. Não tem que já matriculou e depois que a gente vai ver. Não, isso tudo tem que ser feito com antecedência. Entender quem é essa criança, do que ele gosta, o que ele não gosta, se ele tem hipersensibilidade auditiva, por exemplo, porque o sinal da escola tem que ser adaptado se ele tiver essa sensibilidade auditiva. Entender se ele é um autista de grau leve, se ele tem uma alta funcionalidade ou não, se ele já vai ao banheiro sozinho ou não. Entende? É muita coisa antes que você tem que ver tudo isso antes, para depois, quando ele entrar dentro da escola, todo mundo já esteja ciente do que é o transtorno dele e pronto para acolhê-lo, né? Então, por exemplo, eu enquanto professora, no caso, conversando com a Priscila junto com a minha coordenadora pedagógica, descobri que o João adora o Super Mario. Ele é fascinado porque os autistas, uma das características é esse gosto restrito por determinado objeto ou determinado personagem, enfim. Eu sei que ele gosta de Super Mario, cara, eu vou adaptar o meu currículo inteiro do Super Mario. Vai fazer redação do Super Mario. Vamos estudar tabela periódica? Coloca lá uns personagens de game na tabela periódica. Vamos estudar biologia? Vamos pegar lá o corpo do Super Mario com os órgãos? Gente, isso parece coisa simples, mas para ele vai fazer total diferença na hora dele aprender. E dá trabalho, né? A escola vai falar, poxa, Mayara, mó trabalho. Gente, educar dá trabalho, né? Então, a gente, assim, é algo trabalhoso, mas na hora que você vê o João lá, na formatura do 9º ano, colando grau, e mais do que isso, mais do que aprendendo conteúdo, matemática, português, aprendendo a se relacionar, né, aprendendo a conviver com o outro, com seus pares, com o adulto, isso faz total diferença. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, é isso, não é só colocar a criança dentro da sala, mas com todo o currículo para receber essa criança e realmente se preocupar com como ela sendo o sujeito de direito que ela é. A afetividade promove efetividade. Exatamente. E eu costumo dizer que sem afetividade não existe aprendizado. Não existe. Sem criar a emoção está muito ligada, né? Não existe. Você não aprende. Tanto que, se perguntar para você quais foram os professores que você mais gostou, você pode ter certeza que foi aonde você mais aprendeu na escola. Porque você viu sentido no ensino. Teve o sentido para você, teve significado. O sentimento está muito ligado com a construção do conhecimento. Então, a partir do momento que a gente se emociona, que a gente sente, que a gente vive aquilo, a construção do conhecimento e o ensino-aprendizagem se dá de uma forma muito melhor, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então... Exatamente. E algo que não é nem teoria, gente, é questão de neurociência, é questão de funcionamento neural. Quando tem emoção incluída, como o Cássio disse, você memoriza mais fácil. E se você memoriza, você aprende. Exatamente. Vamos ler alguns comentários aqui. A Lourdes, acho que ela está falando aqui sobre a questão dos professores que a gente estava comentando lá atrás, né? Limites, bom senso, profissionalismo. Pontos em que o profissional deve pensar. A Lourdes, que é uma ótima professora também, né? Está nos acompanhando aqui. A Paulinha fala, Mayara, perfeito comentário sobre o emocional, lembrando que os pais também estão nessa fase emocional e o trabalho, escola, família tem que ser parceiros nessa fase. Todo mundo sofrendo, né? A gente tem que entender o sofrimento um do outro. Exato. E tentar... E aí a Maica fala que as crianças estão sofrendo muito também com essa situação, exatamente. As crianças, eu acho, até ia fazer um comentário, até bom esse comentário da Maica, só para fazer uma pergunta. Eu acho que para as crianças tem sido pior do que para a gente. Porque as crianças estão acostumadas a ir com liberdade na rua, brincar, liberdade na rua, que eu digo assim, no condomínio, né? Uhum. Elas têm essa liberdade de brincar e a criança fica presa dentro de casa, brincar com pai e mãe. O pai e mãe às vezes não consegue dar atenção o tempo inteiro. E se brincar com coleguinha é diferente do que se brincar com pai e mãe, né? Então, assim, você sente falta de brincar com coleguinha. Então, traz uma perspectiva diferente. E isso eu acho que causa um transtorno muito grande na criança. Eu não tenho filho, não sei como que é por conta disso. Mas, Pris, quer falar um pouco sobre o que o João está passando nessa pandemia, de estar dentro de casa o tempo inteiro? E depois a Mayara comenta um pouco sobre essa questão também. Olha, a Mayara falou da questão do hiperfoco dos autistas, né? Aqui são os super-heróis. Legal.
Tudo, 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 tudo. Roupa, sapato, brinquedo, tudo é super-heróis. E esses dias, essa fala do Cássio, esses dias ele veio assim com 2 brinquedos, que é aquele sabre de luz do Star Wars lá, que ele ama Star Wars, sabe? Os personagens todos, tá? Ele veio com um pra mim, mãe, vamos brincar. Eu gosto de Star Wars, conheço os personagens. Mas daí a gente começou a brincar, ele tomou da minha mãe e falou assim, ai, você não sabe brincar, o Miguel brinca melhor. Quem é Miguel? É o amiguinho dele da escola. Quer dizer, a mãe, por mais que eu tenha... Eu parei tudo que eu tava fazendo, fui lá no quintal, falei, então vamos brincar lá no quintal pra gente não acertar nada, né? Com a espada. Não é a mesma coisa. Então, tá muito difícil. Daí, às vezes, eu tentei fazer chamada de vídeo pra ele conversar com os amigos. Mas o João, ele tem uma dificuldade de fala muito grande. Né? Com a gente, ele conversa, mas ele fala bastante agora, né? Ele começou a falar depois dos 5 anos. E ele faz acompanhamento com a fono, né? Uma pessoa maravilhosa que tem trabalhado muito legal com isso. E a gente tem evoluído. Só que ele ainda tem muita dificuldade. Às vezes ele fala e eu não entendo, isso deixa ele irritado. E essa coisa de conversar, ele não curtiu, sabe? Conversar. Que nem outro dia eu liguei pro melhor amiguinho dele. Ah, você quer falar com o Miguel? Então vamos falar com o Miguel. Ele que deu 2 minutos, ele desligou e falou, mãe, não é a mesma coisa, porque eu não... Quer dizer, quando ele diz que quer falar com os amigos, não é o falar, é o brincar, né? É o ato de brincar, de sair correndo, de um brigar com o outro, que eles brincam de lutinha, coisa de super-herói. Então eu acho que é isso, é essa falta, né, do contato. E é aquilo que eu tinha comentado, a educação nessa fase, ela é muito por afetividade, né? Como que você vai passar afeto pelo computador, gente? Né? Não é... E para criança é péssimo, isso é pior do que pra gente. Que a gente vai conversar com um amigo, o que a gente vai? A gente vai num restaurante, vai num café, senta, pede um café, um pedacinho de bolo, senta e vai conversar. Dificilmente você vai sair, vamos brincar de boneca, vamos... Né? Os interesses são diferentes. A gente, quando quer estar com os amigos, é para conversar. Criança não, é a ação. Eles são muito de agir e não de falar, né? Então, tem sido bem complicado. No dia do aniversário dele, há uns 15 dias atrás, eu montei todo um esquema, porque entrou em pânico, né? Para ele é super importante essa coisa do aniversário, e ele entrou em pânico, porque não ia ter aniversário. No começo do ano a gente tinha negociado trocar a festa por uma viagem, só que não rolou, porque o parque do Beto Carreiro tá fechado, né? Então, ele ele tem crise de ansiedade, começou a ter crise de ansiedade por estar chegando no aniversário e não poder fazer nada. Daí a mãe inventou 1000 coisas, né? Fiz uns kitzinhos, levei na casa dos amigos e falei, 7 horas a gente vai cantar parabéns. Deixei uns docinhos e um cupcake para cada amiguinho, para cada um cantar parabéns e comer o bolo, tá? Na hora de cantar parabéns, ele começou a chorar. Porque não serviu para ele, não foi a mesma coisa. Então, no dia do aniversário foi aquele puta trampo. Eu fui em 18 casas levar docinho e bolinho para as crianças participarem do parabéns com ele pela internet e ele começou a chorar que ele não queria. Sabe? Ele ficou mais irritado. Quer dizer, foi um tiro na água. A mãe tentou agradar e não deu certo. Porque ele ficou pior do que se não tivesse feito nada. Ele falou, não é assim. Eu quero brincar. Né? Eu não quero olhar para os meus amigos através da tela. Eu quero brincar. Eu quero ir numa festa e poder ir no pula-pula, poder brincar de pega-pega, esconde-esconde. Esse tipo de coisa tá fazendo muita falta e ele tem ficado, assim, extremamente deprimido. Daí, às vezes, eu olho assim, João, por que você tá triste? Daí ele faz assim, eu não tô triste. Então já vem, e daí ele tem nele aquilo de que alguém falou pra ele que ele não pode ficar triste. Então isso tem me preocupado muito, porque ele força um sorriso pra dizer que ele não tá triste, mas você percebe que ele tá incomodado, que tem alguma coisa irritando, daí e assim, daí você perde a tarde conversando até você tirar uma pontinha de informação, porque ele é muito reservado nesse ponto. Legal.
Eu até esqueci agora o que eu perguntei para Mayara. Da questão Vocês me perguntaram né? Ai, já não... Desculpa. Eu acredito que você perguntou do brincar, do estar junto, como é que as crianças, né? Isso, exatamente. Perguntei disso, desculpa. Isso. E Priscila, primeiro me surpreende muito, e eu fico muito contente com essa necessidade dele de estar perto de outra pessoa, porque os autistas normalmente têm uma dificuldade gigantesca em partilhar momentos com o outro. E aí eu fico me colocando no lugar do João. Poxa, minha mãe fala tanto que eu tenho que me relacionar com o outro, que eu tenho que fazer parte. E agora eu não posso. E agora eu tenho que ficar em casa, não posso ver ninguém. Que história é essa? Que eu tô minha vida inteira ouvindo que eu tenho que me relacionar e agora eu não posso mais, né? Porque no caso do autista, gente, é muito mais difícil se relacionar, criar vínculos, interagir com o próximo. E o João, acho que na hora que ele aprendeu a fazer isso, que ele se sentiu seguro para ver isso, isso foi cortado dele. Isso é muito grave, isso é muito sério. E bom que ele tenha a família e uma rede de apoio familiar que dialogue com ele, que explique para ele o porquê de não estar junto. Que bom. Mas mesmo assim isso vai ser difícil. Vai ser trabalho de formiguinha, assim, todos os dias falando com ele que não pode. Nós estamos vendo uma crise sanitária, nós estamos no meio de uma pandemia. E pegando o gancho também disso tudo, eu queria trazer que para a criança é primordial brincar. E brincar com o outro, brincar com seus pares. Brincar é um direito estabelecido não só no ECA, mas em convenções internacionais. A Convenção Nacional da Infância está lá o direito ao brincar, que através do brincar é o que a criança vai se desenvolver afetivamente, cognitivamente, quando ela pensa no brincar, quando ela pensa nessa relação com o outro, afetivamente, quando ela estabelece vínculo com a outra criança. Então, brincar é uma aprendizagem riquíssima. E, inclusive, ela pode fazer interações que ela não consegue fazer com nós que somos adultos, né? Então, assim, é muito importante explicar de uma maneira quanto mais lúdica, melhor, essa situação que nós estamos vivendo. E não tem fórmula mágica, é conversar todo dia com as crianças, mas realmente elas continuar sentindo essa falta, porque na tela do celular a criança é passiva, ela assiste e toma como verdade, mas nas suas relações é que ela se desenvolve. Infelizmente isso a gente está perdendo. A gente tem um comentário aqui da Diana. Ela está falando assim: a pedagogia nova coloca a criança no centro da aprendizagem e o comportamento delas diz muito como elas se sentem e pensam. Acho que eu respeito as emoções das crianças também aqui, para elas se desenvolvam bem e holisticamente, né? Com certeza. É muito importante trabalhar sentimentos e emoções desde o berçário, gente, desde bebê. A gente costuma, como eu disse para vocês, eu trabalho numa creche que só tem bebê. E a gente estava tendo muita mordida. E mordida em creche, né, gente? Tem pra onde fugir. Acho que na creche aqui, na creche lá na Suíça, tem mordida. O que acontece é que estava acontecendo as mordidas de uma maneira que estava assustando a gente. E a gente foi tentar descobrir o que estava acontecendo. E a gente fez uma estatística de que as crianças que mais mordiam eram aquelas crianças que estavam expostas ou a situação de violência dentro de casa, tá? Presenciando o pai batendo em mãe, enfim, toda essa violência, ou divórcio, crises financeiras. Então, eram crianças que estavam expostas a um ambiente estressante. E aí, a maneira delas demonstrarem toda a sua insatisfação, toda a sua frustração eram através das mordidas. E a pedagogia nova, quando a Diana diz, é isso, é esse olhar diferente para a criança, é enxergar a criança com um olhar diferente. E o que eu gosto bastante de observar, principalmente na questão dos sentimentos, é brincar de faz de conta com a criança. Quem de vocês não brincou de faz de conta e a criança falou assim, ó, mãe, pai, hoje eu sou a mãe
e você é o filho. Hoje eu sou o pai e você é o filho. Fazer essa inversão de personagens. E aí, gente, se você é uma mãe que grita, se você é uma mãe que fala, que bate, a criança vai, interpretar tudo aquilo e colocar pra fora. Então eu gosto muito da brincadeira de faz de conta, porque é algo, né, da função simbólica dela, é muito importante, mas é através dessas brincadeiras que você consegue perceber muitas vezes o que seu filho tá sentindo. E que ele não fala, que ele não consegue verbalizar, mas é algo que ele tá sentindo. Então uma dica para os pais é brincar de faz de conta. Brincar de faz de conta com as crianças. É bem interessante para o próprio conhecimento do pai, né? Porque se a criança está representando aquilo, ela vai se reconhecer. Às vezes ela acha que ela está sendo um pai maravilhoso e a criança acaba mostrando que na verdade é outra coisa, né? E na verdade, assim, às vezes a gente nem percebe, tá tão no piloto automático, ser pai, ser mãe, né, por conta das rotinas, você acaba nem percebendo algumas atitudes que você tome que a criança grava. Vou dar um exemplo da minha família. Na minha família, a maioria é cabeleireiro. E o meu cunhado estava falando assim, perto da minha enteada, que ela tem 6 anos. Poxa, eu preciso abrir o salão, meu Deus do céu, eu vou abrir o salão. Eu vou abrir porque eu preciso trabalhar, a gente tem conta para pagar, e todo mundo brigando. Você não pode abrir, porque tá perigoso, não pode. Ele, eu sei que não pode, mas bate o desespero. E a Manu gravou, gente, essa discussão. E não era uma discussão, é que eles falam alto, assim, e aí ela gravou. E aí ela falou assim pra mim, num dia aleatório, tia, a família não pode brigar. Manu, mas por que você tá falando isso? Quem brigou? Aquele dia o tio Fael queria abrir o salão e a gente falou que não pode porque a gente tá na quarentena. E aí ele falou, não pode mesmo, realmente. E, gente, ela gravou isso. Ela gravou. Então, assim, às vezes a gente faz algo e pensa que a criança não tá vendo, que a criança não tá percebendo, mas eles percebem tudo. Tudo. E é muito importante porque às vezes essas ações que a gente está tomando tá impactando talvez negativamente o desenvolvimento dessa criança e que a gente não está percebendo por falta de tempo, porque a gente põe a culpa a maioria das vezes nessa escassez de tempo, ou por falta desse olhar mesmo, com esse olhar crítico em cima da criança. Legal. Você ia comentar alguma coisa, Pri? Eu passando aqui, eu achei um comentário do Adnan super legal. Você consegue isso? Permita compartilhar uma reflexão do professor Jorge Bento da Universidade de Porto. Sabes o que ensinas, professor? Tu não ensinas apenas a matéria que transmite nas aulas. Transportas um vírus deveras contagiante. Ensinas com a presença corporal, com as palavras, com as atitudes, com os gestos, com as emoções e reações. Ensinas, pois, e sobretudo, quem és ou queria ser. Acredita nisto, o teu corpo e tua conduta são ótimos ensinadores. Deixa-te distrações, fingimentos e simulações. O restante do comentário não aparece, infelizmente. No Facebook apareceu. Se quiser... mais ou menos aquilo que a gente estava comentando, né? Que não é só o conteúdo, né? Toda essa relação afetiva que impacta no ensino-aprendizagem, ainda mais dessa primeira infância, né? Que é a que a Mayara mais trabalha. E acredito que na creche, e agora vem uma curiosidade de alguém em Muntierê, porque no caso do João, de quem primeiro ano, segundo ano, tem as atividades, né, da grade curricular. A gente sabe que na creche os trabalhos são mais para descoberta, né? As crianças estão se descobrindo o outro, descobrindo o mundo que eles estão. Como que vocês conseguem passar isso em videozinhos pela internet? Porque na minha cabeça isso é muito de contato, né? É de ver, de ser o exemplo, né? Uma criança de creche, você vai fazer o desfraude, você vai ensinar noções de higiene, que muitas vezes a gente sabe que não vem de casa, né? Aquele cuidado. Então, eu não sei quais são as idades da sua... Você falou que são bebês, né? São de 11 meses a 3 anos. Então, com 3 anos, você já tem essa coisa de ensinar e eu imagino que os professores sejam exemplo muitas vezes, né? Como vocês conseguem fazer, estão conseguindo fazer isso?
É um desafio, Priscila. Porque realmente a educação infantil do 0 aos 5 anos, 0 a 3 anos, creche, 4 a 5 anos pré, não é como no ensino fundamental estruturada por conteúdos e disciplinas, mas sim no incentivo a interações e brincadeiras, daí a importância do brincar. O que nós estamos fazendo, que também não sei se é o ideal, mas é o que nós conseguimos fazer, né, no curto tempo que nós estamos fazendo, né? Primeiro é essa relação com a família, e o mais importante é a interação da criança, no nosso caso que são os bebês, com os objetos. Que a gente, assim como a escola do seu filho, tem um pensamento mais construtivista, que o conhecimento ele vai se dar principalmente da interação da criança com os objetos e posteriormente com seus pares. Então tem conhecimento, Priscila, que não é nem com os pares, é dela com ela mesma, entendeu? Que ela vai ter que realmente experimentar, ela vai ter que estar num ambiente que proporcione isso, essa experimentação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós criamos um grupo no WhatsApp por turma. Além disso, nós telefonamos, vamos na residência para acompanhar essas crianças e a gente manda sugestão de brincadeira de estimulação sensorial, sugestão de para os pais conseguirem fazer brincadeira fácil com objetos que eles tenham em casa, e sugestões de brincadeiras sensoriais, de brincadeiras ao ar livre, de recreações dirigidas, e a gente manda o vídeo da brincadeira, explica o que vai desenvolver na criança aquela brincadeira, quais recursos que os pais podem estar utilizando nessa brincadeira, o que eles vão precisar para fazer, e muita contação de história. Então, um exemplo de atividade que a gente manda como sugestão são as garrafinhas sensoriais para bebê, que desenvolve muito o cognitivo deles e que eles adoram. Então, a gente manda sugestões e os pais, dentro daquilo que eles conseguem fazer, vão realizando com as crianças em casa e vão fornecendo um feedback para nós do que ele observou nessa determinada atividade. Então, ele fornece feedback através de fotografias, vídeos ou através de relatos mesmo. Mas, Priscila, não é igual estar na creche. Não é e nunca vai ser. Não é. Não tem como, né? Até porque na creche a gente tem muito mais recurso e a gente sabe realmente o que estimular, o que observar na criança e que os pais muitas vezes não conseguem. Mas o que a gente está fazendo é isso, basicamente. É o que está dando para fazer. É isso aí. Tem que fazer o possível para conseguir, pelo menos, manter alguma coisa, manter esse vínculo. O mais importante para a gente é não perder vínculo com a família e dar suporte para a família naquilo que for necessário. Então, o Mário Sérgio Cortella, ele usa uma frase que eu adoro, que é: faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer, melhor ainda. Então, o que a gente está fazendo é isso. E é importante essa questão do vínculo, né? Porque a criança, quanto menor ela é mais fácil ela esquecer do professor, né? Então precisa manter esse vínculo mesmo para evitar que perca isso, porque se perder, a criança vai voltar um passo atrás, porque daí até ela adquirir aquela relação de confiança de novo, né? Sim. E mais do que trabalhar desfraude, mais do que trabalhar cuidados de higiene, a gente trabalha muito mais coisa que as pessoas não têm nem noção dentro de uma creche e que a gente tenta passar para os pais, assim, da importância de dar prosseguimento com isso em casa. Então, por exemplo, no caso do desfraude, tinha várias crianças que já estavam quase desfraudando e que agora com... Opa, peraí que meu celular apareceu uma... E que agora em casa não está desfraudando mais. Então, assim, pai, já está no processo, vamos dar continuidade. E dar ferramenta para o pai, de repente, continuar esse desfraude de uma maneira lúdica, tirar a chupeta que já estava tirando na creche, em casa voltou a chupar. É esse tipo de situação que acontece bastante, que a gente dá o suporte.
Tem um comentário aqui da Denise. Imagina vocês aqui em Santo Antônio de Posse, onde os professores estão sem estrutura alguma e sem apoio do prefeito. Em muitas das cidades da região está acontecendo isso. Aqui em Pedreira, a gente vê que é uma boa vontade muito maior de quem comanda a escola, coordenador, dos professores e tal, do que do poder público em si. A gente não vê muita ação nesse sentido. A Valéria fala aqui: precisamos de mais profissionais qualificados para trabalhar com as crianças com as necessidades especiais. Eu concordo plenamente, Valéria, com isso. Eu quis fazer a pós em autismo justamente porque eu não conheço ninguém, além de mim, ter essa pós de ensino estruturado. Assim, além das pessoas que fizeram na minha turma, eu não conhecia ninguém. E eu acho que o professor tem que ter a ideia assim, ó, eu vou esperar eu ter um aluno autista para estudar? Não, gente. A incidência do autismo, os diagnósticos estão cada vez mais eficientes, está tendo cada dia mais, né, diagnósticos de autismo. Não que antigamente não existia autismo, existia, mas não tinha diagnóstico para isso. Então eu preciso me especializar e falta muito, gente, falta muito. Principalmente em Braille, falta muito profissional capacitado para isso, para Braille. Libras ainda tem um pouco mais, mas autismo e Braille é o que eu mais vejo escassez disso. E aí é um toque aí para os professores irem atar as sementes. Se o professor não pode parar de estudar nunca, a gente tem que estudar pro resto da vida. Porque nunca a gente sabe o suficiente. E as crianças estão cada vez indo com novos conhecimentos. Lembrando que a gente precisa ter apoio do governo também para isso, né? Certeza, exatamente. Falta apoio para os professores, porque valorização. Valorização, exatamente. Porque a gente vê que não tem valorização dos professores, falta esse apoio do poder público e a educação é sempre renegada de lado, né? Então, a responsabilidade passa por um poder público que faça esse apoio ao professor para que ele possa realmente... Ele consiga ter estrutura para estudar. Estrutura, exatamente. Se falta o básico, como é que esse professor vai se especializar? Né? Porque... Falta o básico para ele. Às vezes, tudo isso desanima o professor, toda essa situação, né? O professor se esforça, se dedica e essa falta de apoio deixa o professor desanimado e é complexo. A Pri ia falar alguma coisa? Desculpa, Pri. Que, na verdade, assim, quando a gente pensa lá na Constituição, ela tem... Eu não lembro o artigo, gente. No número eu não vou lembrar, mas ela fala lá que a gente precisa estabelecer condições de acesso e permanência na escola iguais para todos. E a partir da Constituição, daí veio o ECA, logo depois, que nem eu comentei, né? Daí a gente teve, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, né? Na perspectiva da educação inclusiva, que virou um decreto, se eu não me engano, 2011 ou 2012. Eu tenho essas coisas anotadas, mas é mais ou menos isso. Que virou um decreto que possibilitou que as crianças com alguma deficiência, e daí tem um outro decreto que equipara o autismo, né, para fins legais e burocráticos, a ter, por exemplo, a tutora, a ter o ensino estruturado. Isso tudo está na lei, só que o nosso poder público não efetiva isso. Tá? O ano passado, eu lembro que saiu tinha um projeto de lei em votação que era regredir, era renegar tudo isso que foi construído, que era você ia deixar a cargo do diretor da escola ou do secretário municipal de educação escolher se as crianças iam ficar numa sala comum com apoio ou numa sala separada. Tipo, você ia... Gente, não dá. Se você deixa isso para um secretário municipal de educação, salvo raras exceções, eles vão separar de novo como era antigamente, que essas crianças com maior dificuldade ficavam escondidas dentro de casa e mal iam para a escola. Maiara deve saber disso mais do que eu, que se você deixa... e daí cai no que o Cássio estava falando, que o poder público deixa muito a desejar.
E se a gente deixa essa opção para o poder público, a gente sabe que daí não vai acontecer mesmo. Porque o pouco que acontece são casos isolados, que nem o que eu falei, Jaguariúna, e acho que a Valéria comentou, Jaguariúna eles têm uma estrutura muito boa, que é o que eu conheço mais, só que Campinas não tem. Por exemplo, eu tenho alguns grupos de mães de autistas de Campinas que a escola pública de Campinas não oferece. Né? A escola pública que está ali no centro, que é mais visada, essa tem o tutor. Mas vai lá pro Osiel, lá para aqueles lados. Você acha que essas crianças têm tutor, tem ensino estruturado? Não tem. E seriam as que mais precisam, né? Seriam as que mais precisam. Não tem, é o lugar mais carente da cidade. Não tem sabonete, não tem água, não tem merenda, que dirá um professor especialista. Então, é bem complicado. Eu acho que a gente precisa mesmo começar a cobrar do poder público que essas coisas que estão na lei sejam trazidas para a vida real dessas crianças, porque não dá para a gente aceitar mais que a desculpa é tudo falta de dinheiro. Não dá mais. Daí a importância dessas lives, né, Priscila? Desculpa te cortar, para que as pessoas elas entendam que esses direitos existem. Porque muitas famílias nem sabem que tem esse direito. Daí a importância de diálogos como o nosso para realmente falar para as crianças, para as famílias, que existe o direito, está assegurado nas legislações brasileiras e que a gente tem que cobrar mesmo do poder público. Porque o professor é um herói, assim, porque ele faz algo que, sem estrutura nenhuma, sem apoio, uma desvalorização do poder público e da própria sociedade em si. E isso é muito triste, mas que eu acredito que ainda tenha jeito. Acho que no dia que eu acreditar que tem jeito, eu saio da educação. Como eu disse, eu não tenho o menor talento para ser professora, para estar na frente da sala de aula. Admiro quem faça, admiro de verdade, tem toda a minha admiração. Porque se a gente tem médico, é porque teve professor. Exatamente. Se a gente tem engenheiro, é porque teve professor. E o caráter dessas crianças, por exemplo, o caráter de um médico que vai ser um diretor de hospital, ele se formou lá na primeira infância. A gente sabe que a personalidade da criança é até os 7 anos, me corrijam se eu estiver errado, não é minha área, mas até os 7 anos você molda ainda você consegue moldar essa personalidade. Então, num país que tem tanta desigualdade, que as famílias não têm acesso e não têm muitas vezes estrutura, quantas vezes a gente sabe de famílias que são comandadas só pela mãe, que trabalha em 2, 3 lugares e não tem tempo para acompanhar essas crianças? O que essas crianças têm vem da escola, vem da creche, vem do ensino infantil. E são os professores que moldam os caráteres de quem vai ser o médico, quem vai ser o engenheiro, quem vai ser qualquer coisa lá na frente. Porque esse caráter ele é moldado agora. E que, inclusive, Priscila, os professores de educação básica, de creche para escola, são os que menos recebem. É o piso salarial menor. São os mais desvalorizados. São os mais desvalorizados. Principalmente o profissional da creche. O profissional da creche, aqui em Pedreira, se eu não estiver errada, recebe um pouco mais de um salário mínimo, gente. E assim, é desumano isso, é desumano. O que acontece com esses profissionais da educação básica. E me vem à memória agora que no dia do pedagogo, dia 20 de maio, surgiu um vídeo de uma pessoa dizendo que quem fazia pedagogia no Brasil era os mais burros, disse ele no vídeo, da sala, eram os que não conseguiram prestar outro curso. E aí eu falei, poxa vida, meu amigo, se não existisse o pedagogo na sua vida, nem alfabetizado você seria, né? Então, assim, infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse pensamento medíocre. Eu não tenho talento para isso, admiro quem faça. E essa minha paixão pela educação me levou a começar a pesquisar, né, as políticas públicas de acesso. E depois, com o diagnóstico do João, eu acabei voltando, que era o amplo acesso à educação, mas para esse ramo da educação inclusiva, porque isso faz parte agora do meu dia a dia, da minha rotina e da minha história, né? E tenho muito orgulho dessa história.
Só que eu vejo que, como você disse, os profissionais da creche, ninguém trata como se fosse professor. É a tia e pronto. É a tia e pronto. E daí vem muito daquilo que a gente já tinha comentado, que ninguém trata a educação infantil como educação. Ah, é depósito de criança, a criança vai lá só para brincar mesmo. Então, tanto faz como tanto fez. E eu acho que a gente precisa, e isso é uma coisa que a sociedade precisa valorizar mais vocês justamente por conta disso. Que eu acredito que o caráter e a personalidade da criança está muito voltado com o que ela aprendeu nessa primeira infância. E isso é muito, muito importante. Tem uma outra situação também que eu gostaria de comentar aqui, que é a respeito das divisões que existem nas creches, né? Que o poder público municipal faz muito isso, de dar a obrigação de uma pessoa que tem um cargo menor, a mesma obrigação que um professor tem, só para precarizar ainda mais o trabalho daquela pessoa que trabalha na creche. Então, tem toda essa situação também que faz com as pessoas que trabalham, que deixa esse trabalho ainda mais precarizado, o salário ainda menor, que é uma situação muito complexa, né? Que a gente, enquanto gestora, se encontra numa situação de como fugir desse sistema, né? Como fugir desse sistema que coloca o professor e o cuidador, vamos dizer assim, aquele profissional de ensino médio nesse mesmo patamar. Na minha creche, por exemplo, não tem figura de professor, por uma questão legislativa de amparo. Então, as que são professoras são chamadas de recreacionistas. Aí entra a questão de piso salarial, tudo aquilo que, né, todo mundo sabe que acontece. E que a gente não pode nem usar o termo professor. Mas eu, enquanto gestora, mesmo presa nesse sistema, tento mostrar para elas que o trabalho delas faz total diferença. E que ali nós somos iguais. Não é porque eu sou coordenadora e elas recreacionistas que eu sou melhor ou pior. Não, a gente está ali no mesmo objetivo, que é fornecer conteúdo de qualidade, educação de qualidade. Mas, infelizmente, assim, Cássio, o sistema é falho demais. O profissional de educação é desvalorizado demais. E eu queria, assim, romper com esse sistema. E a gente só vai romper nas eleições, escolhendo realmente governantes que enxerguem a educação de uma maneira diferente do que é o que a gente, infelizmente, está vivenciando hoje. Foi por isso que eu comentei, porque essa questão da educação do ensino infantil passa pela gestão municipal, e se a gestão municipal não valorizar e não tratar bem as pessoas que estão cuidando dessa educação, a situação complica muito, né? Complica demais. A Stephanie fez um comentário aqui: infelizmente a rede não tem esse suporte. Fui estagiária na rede, tinha um aluno autista, isso na educação infantil, e não tinha nenhum suporte, nenhuma adaptação, e você viu o desespero da professora e o despreparo também. Então, quer dizer, também é aquela questão que a gente estava falando do poder público, não dá esse apoio, esse suporte, né? A Diana tinha perguntado aqui o que era o ECA, mas o pessoal já respondeu ela aqui, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, gente, estou muito contente com essa live. Tá muito bacana, muito show de bola. Obrigado, Mayara, pela ideia. A ideia foi sensacional. Eu aprendi demais com vocês. Obrigado, Pri. A Pri trazendo uma visão totalmente importante aí de como a gente lidar com tudo isso, né? E eu estou super feliz com essa live. Não sei se tinha mais alguma coisa que você tinha preparado, que você quer falar, Mayara, ou a gente já pode ir para as considerações finais, para a gente finalizar? Pode ir para as considerações finais. Eu acho que deu para trazer uma visão muito legal aí da importância da educação infantil e da dificuldade do ensino online justamente na educação infantil. A Maica acabou de falar aqui, precisa melhorar muito as políticas públicas voltadas para a primeira infância. A gente precisa melhorar muitas políticas públicas para a educação como um todo, primeira infância e a educação. Primeiro a gente precisa ter um ministro da educação, que a gente não tem. Exatamente. E um ministro da educação que seja um ministro que esteja preocupado com a educação de verdade, Exato. né? Exatamente. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? É bem isso. E então, Pri,
você gostaria de fazer suas considerações finais para a gente finalizar? Não, eu acho assim, nesse momento de pandemia, todo mundo agora está preocupado, né? Os pais, muitos pais não estavam preocupados antes com a educação, agora estão porque essas crianças estão em casa, né? E acaba gerando um problema. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar o gancho para pôr na roda essa conversa, né? Para discutir política pública, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental, seja da educação inclusiva, porque o papel, volto a reforçar, o papel do professor é extremamente importante, né? Assim como o papel da família, e essas relações elas têm que ser fortalecidas, mas não é só depender da boa vontade do professor e da família. O poder público tem que dar suporte. Que nem alguém comentou aí que foi estagiário e via que na creche não tinha suporte. É culpa do professor? Não. É culpa do gestor. E não é do gestor que está ali no dia a dia. É o gestor que está sentado no gabinete, no ar-condicionado, e não conhece a realidade das nossas instituições de ensino e da precariedade de muitas delas. Com certeza. Porque eu sei que os professores fazem com coração, porque se fosse por salário, não fazia. Então, eu acho que adorei participar, agradeço ao Cássio por ter me convidado. Maiara, foi demais, a sua percepção, o seu conhecimento são enriquecedores. Agradeço muito e gostaria de pedir para todo mundo que participou para a gente levar isso que a gente debateu aqui para as nossas rodas, para trazer a educação para o centro do assunto, porque não adianta a gente falar de educação só na véspera da eleição, porque a educação ruim é um projeto de desgoverno, não é projeto de governo, é um projeto de desgoverno, porque enquanto ela continuar ruim, eles vão continuar tendo promessa para fazer, para enganar e levar voto. Então, por favor, quem assistiu, vamos levar essas informações, vamos pôr o assunto em debate. Não é o que eu falei, o que a Maiara falou, as considerações do Cássio, o que o Cássio falou. Não, é pôr em debate e ouvir a sociedade, o que a sociedade precisa e acha importante para melhorar isso. Porque enquanto a sociedade deixar na mão de quem está lá somente, e lavou as minhas mãos, eles vai continuar sendo interessante que seja ruim. Então é só isso que eu queria, agradecer e pedir que a gente continue levando o debate. Obrigado, Pri. Que consideração final maravilhosa. Eu vou até ficar com vergonha de falar agora, depois disso. Mas muito bacana. E, gente, é uma experiência muito legal, porque a gente já tinha feito uma live sobre educação outro dia com a Joyce e a Manu. Foi super enriquecedora, super importante. E hoje fazendo outra. Enfim, eu estava pensando hoje, e talvez eu tô amadurecendo na minha cabeça ainda, mas eu tô pensando em fazer 2 semanas num futuro próximo, mas não tão próximo assim, uma semana da educação e uma da cultura. E aí a gente volta a fazer esses debates, a gente pega a semana inteira, vários temas, a gente tenta construir, eu vou contar com vocês de novo. Até a Valéria falou aqui, precisamos de mais lives assim. Valéria, aqui a página do Cássio está aberta para mais lives assim. Até essa live foi uma ideia da Maiara, ela veio com a ideia, daí a gente construiu junto, a gente conversou a respeito, né? Mas a ideia foi da Maiara dessa live. Então, tá aberto aqui para a gente sempre discutir. Educação é uma coisa que eu me preocupo muito. Eu sou professor de português, e são 2 coisas que eu tenho uma preocupação muito grande, educação e cultura, que elas são muito interrelacionadas, né? Então, eu acredito que isso forma o ser humano e constrói o ser humano, né? E agora vamos para a Maiara fazer as considerações finais dela. E muito obrigado, Maiara, de ter tido a ideia dessa live, da gente ter construído essa live. Muito feliz com isso. Gente, boa noite. Para todos que estão assistindo, eu sou meio açúcar nesse negócio de tecnologia, eu não consigo ver quem está assistindo, mas agradecer a todo mundo que participou. Eu acho muito importante esse momento de partilha. Como eu disse, eu tive a ideia da live realmente porque eu acredito que isso é uma forma de impactar um grande número de pessoas com um assunto de extrema importância, mas eu sei muito pouco, eu tenho muito que aprender.
Então, assim, foi riquíssimo a experiência de estar com a Priscila, que é mãe do João, que tem TEA, que é um assunto que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo autismo. Eu defendo mesmo a bandeira de inclusão dos autistas no ensino regular. Tem, inclusive, fazendo marketing, um Instagram que fala sobre autismo, que é o @vivendo_com_TEA. Eu acho muito importante a gente estar compartilhando isso, defendendo a bandeira da inclusão. Então, assim, eu encerro a live com um sentimento de gratidão. Gratidão por ver que eu não estou sozinha nessa luta, que existem muitas pessoas também que acreditam que a educação, como dizia Freire, novamente não transforma o mundo, mas transforma as pessoas. E as pessoas transformam toda a realidade que elas estão inseridas. Isso é muito rico. Então, eu estou encerrando, assim, com o sentimento de que eu escolhi realmente a profissão correta e que a luta vai ser grande mesmo por falta de política pública, por desvalorização, mas é uma luta que vale a pena. Porque quando você olha o rostinho de uma criança, ela te dá um sorriso, ela te chama de pro, gente, não existe sentimento no mundo que pague essa sensação. Então, eu estou muito feliz mesmo, e eu acho que foi um encontro riquíssimo. Eu só tenho que agradecer a vocês. Isso aí, gente. Estou muito feliz com a participação de todo mundo. A live foi muito bacana, foi muito legal. E segunda-feira faremos outra live aqui no Cássio.Escabora. Provavelmente a gente vai discutir sobre cultura, a gente vai trazer um aspecto diferente. Da outra vez a gente trouxe a Lud, representando o teatro, que ela está aqui. Eu também amo você, Lud, que ela falou que ama a gente, mano. Também te amo, Lud. E a gente trouxe a Lud, o Giva, que é músico, e dessa vez vamos trazer um aspecto um pouco diferente. Vou trazer uma amiga minha, que é artista manual. Eu vou trazer o André Magalhães, que representa o circo, a arte circense. Então a gente vai fazer uma live sobre cultura, mas trazendo um aspecto diferente, mostrando que a cultura é abrangente e tem várias coisas. Muito obrigado, gente. Uma boa noite e até a próxima. Siga aí o Cássio Escabora no Facebook e a gente vai conversando sobre essas coisas importantes. Obrigado, Mayara. Obrigado, Pri. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.